Olá, bem-vindos todos e todas para mais uma classe de língua espanhola. Eu sou o professor René Moreira e acá estamos para a classe de número 30. Aula 30, objeto de conhecimento, complementos diretos e indiretos. Detalhamento, aplicação dos complementos diretos e indiretos. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula. ¡Qué hermoso paisaje! Dios mío, maravilloso, ¿no? ¿En dónde estamos? En Ushuaia, sur de Argentina. Mira qué paisaje maravilloso, ¿no? Con las montañas, nieve y todo lo más. Todo muy hermoso, muy precioso, ¿no? Bueno, vamos a empezar nuestra clase de hoy, que está aquí, ¿no? Como los complementos directos e indirectos a partir de frases, de ejemplos. Conmigo. Guillermo fue mi primer profesor. No lo veo hace mucho tiempo. Me gustaría que todos miraran este pronombre que aquí está, lo, ¿sí? Y con él, claro, el verbo. E o pronombre, né? ¿A qué hace referencia? Vamos a leer de nuevo. Guillermo fue mi primer professor. No lo veo hace mucho tiempo. Quer dizer, eu não o vejo já faz muito tempo, né? Então, aqui estou fazendo referência ao meu professor. Guillermo, ou então, mi professor, que é a mesma coisa, né? Que é Guillermo, ok? Mas nós não vamos analisar aqui para descobrir o que ele é, certo? Se é direto, indireto, nada disso. Vamos adiante, que tem mais exemplos. Mercedes está enferma. Le conviene ir al médico. E aí na imagem nós temos uma mulher doente, né? Então, nós temos bem aqui, ó, um pronome complemento, certo? E aí nós não sabemos bem, de imediato, se lermos só essa parte aqui da frase, de que se fala. Mas é necessário uma frase inicial. Mercedes está enferma. Le conviene. Aí sim, percebemos que esse le faz referência a Mercedes. Perceberam? Mais um exemplo aqui, professor? Sim, temos mais um. La verdad siempre se debe decir a los niños. Por isso, sempre se la digo al mío. Quem que está falando aqui nessa frase? Logicamente, o pai, esse homem, né? Esse jovem pai. Ele está falando que a verdade sempre deve ser dita para os filhos. E ele sempre diz para o dele. Agora, observe na língua espanhola como é interessante esse jogo aqui de pronomes que ele usa, né? Ó, ele fala do se, aí vem na frase, ele faz uso do se e do lá. O que é isso, né? O que tem a ver com o tema dessa aula, né? Los complementos diretos e indiretos. Nesses três exemplos, o que isso tem a ver? Nós tivemos lo com relação ao professor, depois tivemos le com relação a Mercedes, a mulher que estava doente, né? Enferma, né? E agora nós tivemos o pai falando com relação ao filho e à verdade. Veja que ele tem, o pai, ele tem duas referências aí. Ele se refere tanto ao filho, como ele se refere à verdade que deve ser dita ao filho. E aí aparece nessa última frase o pronome se e o pronome lá, certo? E aí, que jogo é esse de tantos pronomes, né? Por que esses pronomes se apresentam dessa forma? O que é complemento direto? O que é indireto? E por que os dois aparecem juntos na língua espanhola? Nós vamos descobrir já. Sigam comigo agora. Pronombres complementos. Assim como em português, em espanhol, alguns verbos vão acompanhados de complementos que podem ser diretos, e aí nós vamos fazer uso de CD para dizer que é o complemento direto, tá bom? Ou então, complementos indiretos. E aí vamos fazer uso de CI para os complementos indiretos. Também é bueno saber que há verbos que pedem los dos. Tanto o complemento indireto, e aí você já vê de imediato que ele apareceu primeiro, né?
e depois o complemento direto. Olha, o interessante entender aqui nesse pequeno parágrafo é que, assim como na língua portuguesa, no espanhol, alguns verbos, não são todos, né, mas muitos, alguns verbos, eles pedem o uso do pronome complemento direto e indireto. Isso para substituir o quê, professor? Para substituir o objeto direto, e a gente vai já ver. E, em alguns casos, nós podemos usar os dois ao mesmo tempo. Lembrando uma coisa, sempre começamos com o indireto e depois é com o direto, ok? Atentem aqui para este exemplo. Este livro lo compré ayer. Né? A que eu me refiro aqui nessa frase? Ao livro. Né? A centralidade aqui da frase é o livro. Eu me reporto ao livro. Né? Logo depois do livro, nós temos um complemento direto, certo? Por que é um complemento direto e não indireto? Daqui a pouco nós vamos saber. É interessante saber que nessa frase nós temos a presença do complemento direto, que no caso aqui é lo, referente ao livro, que é o objeto direto da frase. Nessa outra frase, vejamos, le pido a Deus por mejores dias. Nessa frase, o que nós temos, profe? Nós temos aqui o pronome le. Já não é lo, é le. Né? E aí nós temos o verbo. O verbo da anterior foi o comprar, né? Quem compra alguma coisa. No caso ali foi o livro, objeto direto, né? Mas quem pede, pessoal? Eis aí o verbo pedir. Na primeira pessoa do singular, né? Yo. Pido, le pido a Deus. Sou eu que estou falando, yo. Né? Quem pede, pede alguma coisa a alguém, né? E o que é que pede aqui? Olha o objeto direto onde é que aparece aqui, pessoal. Mejores dias, por mejores dias. Mas está pedindo a quem? Está pedindo a Deus. E o interessante perceber o objeto direto, nós temos aqui, complemento indireto. Para fazer uso do complemento indireto, necessariamente nós temos que fazer uso da preposição a ou para. Observe que ela não apareceu no primeiro exemplo, né? E aí, a Deus, ou seja, em português, a Deus, ou para Deus, isso daí é um objeto indireto do verbo pedir, que exige a preposição a, no caso aqui, né? Pode ser o para também. E agora nós temos esse último exemplo que é interessante. Olha aqui no final. Nós temos os dois juntinhos, né? O primeiro deles, complemento indireto. O segundo, complemento direto. E observem no início da frase. Me lo dio un consejo mi abuelito. Né? Abuelito quer dizer avô, o vovozinho, né? Está dizendo aqui que o vovozinho deu um conselho para quem? Mais uma vez, essa frase, ela está na primeira pessoa de singular, ou seja, yo, me lo dio un consejo mi abuelito. Quer dizer, o avô, ele deu alguma coisa, mas ele deu para quem? Né? A quem dio el abuelito? Certo? A mim. Que um consejo. Me lo dio mi abuelito un consejo. Ou um consejo mi abuelito. Não tem problema, certo? Então, a mim, aí é o complemento indireto, certo? E o lo está relacionado diretamente com o conselho que foi dado. Aí, nesse caso, e diferente da língua portuguesa, que nós não podemos juntar os dois pronomes, o complemento indireto e o direto, na língua portuguesa, na língua espanhola, olha, isso aí é super normal. No espanhol, nós fazemos a união dos dois, ok? Agora, eu convido vocês, daqui a pouco nós vamos estudar mais e adentrar, analisar cada um, o direto, o indireto e os dois juntos, tá bem? E também vamos ver hoje ainda como, a partir do verbo, como que nós podemos utilizar antes ou depois do verbo. Aquela forma enclítica, vamos ver isso também, tá? Mas antes disso, vamos aproveitar e desfrutar aqui 3 poemas. 2 poemas declamados em vozes masculinas, de um boliviano e primeiramente de um argentino, depois na voz nativa de um boliviano. E, por último, um poema de uma poetisa na voz de uma venezuelana. Eu pediria que vocês mantivessem bastante atenção para desfrutar dos poemas e dessas vozes nativas. Vamos lá? El viento de la noche gira en el cielo y canta,
puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Tu destino está en los demás. Tu futuro es tu propia vida. Tu dignidad es la de todos. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones. Por eso, aunque lo escucho, ni me aplaudo ni lo siento. Si pierde, Dios se lo pague, y si gana, buen provecho. Oh, que lindo, não? Que lindos! 3 poemas lindíssimos de Pablo Neruda, né? De José Agustín e de Carolina Coronado. Todos muito bonitos, não é isso? E então, o que é que vocês perceberam aí? Vocês conseguiram ver algum pronome, complemento, direto, indireto? Conseguiram ver os dois em algum verso desses poemas? Né? Aproveitaram bem as vozes aí? Né, o sotaque argentino, o sotaque boliviano e o sotaque venezuelano? Acredito que sim. Rapidamente, vamos só detectar aqui a presença dos pronomes nos poemas. Vamos começar pelo primeiro, de Pablo Neruda. Vamos lá, então. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escrever os versos mais tristes esta noite. Eu la quise. Olha o lá, pessoal. Eu faço referência a mulher aqui no poema. Quando o Pablo Neruda escreveu, era para uma mulher, né? Eu la quise. Está anteriormente falando que é uma mulher, então o lá é o objeto, é o complemento direto do objeto direto, que é essa amada dele, né? Um pouquinho mais lá frente, la besé tantas vezes. Olha o lá. Eu beijei ela, la besé tantas vezes, a amada dele, né? Ele me quis, a besé eu também la queria. O lá continua, né? Como não haver amado seus grandes ojos fijos. Muito bonito esse poema de Pablo Neruda. O próximo poema, nós aqui descobrimos só o quê? Somente complemento direto, tá? No poema de Pablo Neruda. Nesse poema, veja, tu destino está em los demás, tu futuro es tu própria vida, tu dignidade es la de todos. Outros esperam que resistas, que les ajude tu alegria, que ajude a quem, né? Que les ajude. Esse les é o complemento indireto, relacionado a algumas pessoas. Quem ajuda, ajuda alguém. Então, nós temos uma preposição aí, que nos leva ao objeto indireto. E o les é o pronome complemento indireto dessas pessoas que são ajudadas, ok? José Agustín Goitisolo. Vamos para o próximo poema, e vamos ver como é que estão ali organizados os pronomes complementos. Por isso, aunque los escucho, ni me aplaudo ni los siento. O lo aqui é objeto direto, tá? Se pierden, Deus se lo pague, e se ganam, buen provecho. Carolina Coronado, ao escrever, ela colocou aí no terceiro verso, Deus se lo pague. Deus pague determinada coisa, isso, né, a tal pessoa, ou a tais pessoas. Esse selo é a junção dos dois, o primeiro indireto e o segundo sempre, pronome complemento direto. Os dois juntos na mesma frase. Era isso que eu gostaria que vocês tivessem atenção, ok? Vamos aprender a diferenciar um do outro? Vamos lá comigo. Como diferenciar complemento direto e complemento indireto? Não é difícil de forma alguma, só requer atenção da parte de vocês. Complemento direto, para saber qual é o complemento direto de la oración, se pergunta al verbo que o quien, ¿sí? Que o quien. E aí essa perguntinha vai ser feita a quem? Ao verbo. Sempre é o verbo que a gente faz, tá bom? Exemplos. Las señoras querem flores rojas e blancas. É uma afirmação. Las señoras querem flores rojas e blancas. Olha a pergunta. Vamos fazer a pergunta. Que querem las señoras? Essa pergunta nós fizemos a quem? Ao verbo, né? Que querem? Utilizando o quê?
que na língua portuguesa nós utilizaríamos o que, né? O que querem as senhoras? Na língua espanhola ninguém vai estar lo que ou el que, não. É simplesmente que, tá bom? Que querem? Que querem as senhoras? A resposta, que é o objeto direto dessa pergunta, flores. Las senhoras querem flores. Aí, para não repetir o objeto direto, nós fazemos uso de que mesmo? Do complemento direto. Que? Deixa eu colocar aqui na cor vermelha para vocês. Fazemos uso do complemento direto las. Las está substituindo diretamente o que mesmo, pessoal? Las flores, né? Las senhoras las querem, ou seja, las senhoras querem las flores. Portanto, esse las é o complemento direto, porque ele substitui cabalmente o objeto direto da frase. Tem mais, professor? Claro. Haré café para todos dentro de um rato. E veja aqui, a mulher, né, a moça, está preparando ali o café, não é isso? Haré café para todos dentro de um rato. Vamos fazer a perguntinha ao verbo. Qual é o verbo aqui? É o verbo fazer. Haré. Na primeira pessoa de singular, eu, né? Então, que haré? Ou então alguém pode até perguntar, né? Que tu harás? Alguém conversando com ela, com a senhora, né? Que tu harás? Aí ela diz que ela vai fazer o café, né? E ela pode muito bem dizer, el café, lo haré ahorita mesmo. A frase, a resposta da mulher pode estar assim, ó. El café, vírgula, coma, né? Lo haré, ahorita mesmo. Ela pode dar essa frase. Que tu harás? El café. Lo haré ahorita mesmo. E o lo, bem aqui, pessoal, ele passa a ser o quê? O complemento direto da frase anterior, da pergunta que foi feita. E ele está substituindo o café. O café, na verdade, é o objeto direto dessa frase. E o lo, que substitui, é o complemento direto. Visité a Juan, vamos para esse outro exemplo. Visité a Juan e Ana esta semana. A quem visitaste? A Juan e Ana. Aí Juan e Ana aqui, ó, passa a ser o complemento, é o objeto direto da pergunta. Quem visita, visita alguém, não é isso? Então, exige um objeto direto, certo? E aí as pessoas visitadas, Juan e Ana. Então, quem visita, visita alguém. A quem visitaste? A Juan e Ana. Los visité e eles estão muito bem. Los visité, ok? Se no caso fosse duas mulheres, visité a Mercedes e Ana esta semana. A quem visitaste? A mis amigas Mercedes e Ana. Se eu las visité, aí seria las porque seria duas mulheres. E las aqui passaria a ser o quê? O complemento direto da pergunta que foi feita ao verbo, que tendo objeto indireto, Juan e Ana, ou no caso, o exemplo que eu terminei dando, né? Mercedes e Ana. Professor, e sempre nós devemos colocar antes do verbo, exatamente. Vocês perceberam no exemplo anterior, né? Olha aqui no exemplo anterior, sempre aparece, está aqui o verbo querer e o complemento direto sempre aparece antes. Aqui, a mesma coisa. Nós temos o verbo a ser e o complemento direto antes. O verbo visitar e o complemento antes do verbo. Ok? Regra geral. Agora, quais são, tendo, né, os pronomes, as pessoas do discurso, quais são os complementos diretos das pessoas do discurso? Todos eles são átonos. Vamos ver aqui, todos, a partir do yo até o ellos, da primeira pessoa do singular até a terceira pessoa do plural, que é ellos, ellas, ustedes. Para yo, no caso eu, me, para tu, te, para ele, ella, usted, lo, la, ok? Aqui essas três iniciais essas pessoas do discurso aqui estão no singular, né? Agora no plural, para nosotros ou nosotras, nos, para vosotros, vosotras, os, não é igual ao português, aquele com o V, né? Que no espanhol, digamos que seria vos, não tem nada a ver. E o vos existe no espanhol, mas ele não é pronome complemento direto, ok? E para eles, ellas e ustedes, los e las,
sempre no plural, claro, ok? Estes são os pronomes átonos, que eles tomam lugar do objeto direto na frase, quando a pergunta for feita ao verbo, certo? Então, aqui fiquem sabendo que são os pronombres complementos diretos, certo? Lembrando que a colocação deles sempre antes do verbo, ok? Vamos agora diferenciar, aprender como diferenciar os complementos indiretos. Comigo. Como diferenciar complemento direto e complemento indireto? Complemento indireto, para saber qual é o complemento indireto, se pergunta ao verbo, de novo fazemos a pergunta ao verbo, a quem, ou então, para quem. Pessoal, lembrando que esse a e esse para, os dois são preposições. Por que um a gente diz de objeto direto? Porque o verbo para a ação, ele vai direto, não tem preposição. E no caso do complemento indireto, há uma preposição, por isso que se diz indireto, porque tem que passar por essa preposição aqui, tá bom? Tem que passar. E isso é regra da língua portuguesa e é regra da língua espanhola também. Vamos para os exemplos para entender melhor. Escribo livros e relatos para ninhos. Olha, ela está dizendo aqui, ela ou ele, né, está dizendo que escreve livros e termina relatando, ou escreve livros e também relatos, depoimentos para ninhos. Olha a preposição para. Então, vamos tirar essa questão de livros e relatos, né? Escribo para ninhos. Tu escreves para quem? Para ninhos. Então, nós temos aí a ajuda de uma preposição. Logo, para ninhos passa a ser um objeto indireto. Ele é indireto porque do verbo para o objeto, nós não fazemos diretamente, né? Nós vamos ter aí, digamos, vamos dar um tropeção, né? Vamos fazer uso de uma preposição. Aí vamos fazer a perguntinha. Aqui diz que a pergunta pode ser a quem ou para quem. Para quem tu escreves livros? Resposta, que é o objeto indireto, para ninhos. Então, é necessário na frase, no diálogo, estar repetindo sempre para ninhos? Não. Aí nós fazemos uso de quê? Do complemento indireto. E aqui está o pronome, né? Pronombre complemento indireto. Les, porque ninhos tanto é masculino como está no plural. Se bem que se fosse feminino também seria les, né? Les é uma forma única, ok? Los e las é objeto direto, mas les o le e o les é o complemento indireto, ok? Les escribo. Para quem? Para niños. ¿No? Para niños escribo libros. Sí, les escribo desde hace mucho tiempo, ¿no? E aí se vai. Mais algum exemplo, profe? Sim. Juana contava chistes à sua amiga. Olha, aqui, não sei quem é a Juana das duas, né? Mas aqui estão as duas amigas. E a palavrinha chiste significa piada, pessoal. Piada, ok? Humor. Contando história para sorrir. Juana contava. Aí nós já podemos fazer a pergunta, né? Juana contava chistes. Aí a pergunta, para quem? Ou a quem? A resposta, a sua amiga. Vejam, aqui nós temos a pergunta já está feita, ó, a ou então para. Né? Vamos começar com para. Para quem Juana contava chistes? Resposta, para sua amiga. Pode usar a preposição a, sem nenhum problema. Então, vamos continuar a frase, só que agora nós não vamos mais escrever o objeto indireto da frase. Vamos substituí-lo pelo complemento indireto. Juana le contava chistes, ok? Quem já tem uma prévia da história já sabe que ela contava essas piadas para a amiga dela. Aí o le é uma substituição da amiga, né? De sua amiga. E no caso aqui, por que foi o le e não les? Porque ela contava essas piadas apenas para uma pessoa, para a amiga dela. Se fosse as suas amigas, claro, seria les, ok? Professor, e quais são os pronomes complementos indiretos que nós podemos fazer uso na língua espanhola? Né? Vamos entender a partir das pessoas do discurso? Vejamos aqui comigo, por favor. Nós temos aqui, voltamos de novo ao quadro, só que agora, vejam, com o complemento indireto, sim? Vamos lá, para yo, a primeira pessoa, me, para tu, te, para ele, usted, não é mais lola, vejam. Le, porque aqui é singular, né? Ou então, se,
Calma, eu vou já explicar. Para nosotros, nos, vosotros, os, e para eles, ustedes. Vejam aqui, pessoal, les, o se. E o se se repete aqui. Eu vou explicar isso agora para vocês, tá certo? Esses aqui são os pronomes átonos, que eles assumem a função de complemento indireto para substituir o objeto indireto na frase quando nós fizermos aquela pergunta fazendo uso da preposição a ou para. Para quem, a quem, tá certo? Comigo. Pronombre directo e indirecto juntos. E agora, trabalhando os dois juntos. Alejandro sempre lê o periódico para mim. Alejandro me lo lê. Então, está dizendo aqui que ela, a senhora, está dizendo que o amigo dela, né, o Alejandro, sempre está lendo o jornal para ela. E ela vai dizer, Alejandro me lo lê sempre. Né? Para quem lê o periódico? Para quem? Para mim. Então, aqui nós temos o que, pessoal? Um objeto indireto. Olha a preposição para, né? Para mim. Que lê, Alejandro? El periódico. El periódico. Então, nós temos aqui ó, o complemento indireto e depois nós temos o complemento direto. Sempre quem vem primeiro é o indireto, tá bom? Alejandro me lo lê sempre. Aqui causa, sim, um determinado pânico, porque na língua portuguesa não existe a junção dos dois, né? Mas no espanhol, além de ser bastante usado, os pronomes complementos direto ou indireto, tá? Também nós podemos fazer uso deles dois dessa forma, tudo junto. Maribel preparou os bocadilhos para las niñas. Que preparou Maribel? Los bocadillos. Olha o los aí substituindo bocadilhos. Bocadilhos significa sanduíches. Pero para quem preparou Maribel? Para las niñas. Aí fazemos uso do se. Professor, não seria o les? Aí geraria aqui uma cacofonia. Les, los. Para não gerar essa cacofonia na língua espanhola, o les ele é rapidamente substituído por se, tanto no singular como no plural. Agora, entenderam o uso do se? Vejamos aqui. Estando los dos juntos en la misma oración, el complemento indirecto viene antes que el complemento directo. En esse último caso, para não criar uma cacofonia, que é uma repetição de sílabas, les, los, se cambia sempre, sempre. Cambiar é mudar, né? Sempre você vai mudar o quê? Pronome complemento indireto. É esse que nós fazemos a mudança. Se cambia o pronome indireto, independente de seu gênero masculino e número, singular ou plural, cambiamos por quê? Por se. A pronúncia é se, nunca diga si. E sempre há que obedecer o ordem. Primeiramente, complemento indireto. Depois, complemento pronombre indireto, depois pronombre direto e, por fim, el verbo. Como no exemplo aqui que vocês muito bem viram, né? Ó, complemento indireto, complemento direto e, por fim, o verbo. Ok, pessoal? Vamos seguir adiante para finalizar e entender quando nós utilizamos no verbo, antes ou depois. É possível colocar depois do verbo, professor? Sim. Né? Geralmente vem antes. Quando nós podemos colocar esses pronomes depois do verbo? Colocação de los pronombres em relação ao verbo. Em regra general, os pronombres complemento, como já visto, van delante del verbo. Pero, em 3 casos especiais, são colocados depois, em infinitivo. Juana es mi amiga, quiero verla ahora e darle um regalo. Observe que o verbo ver e dar, eles estão na forma no infinitivo. Então, nesse caso, o complemento vai depois do verbo, no finalzinho do verbo, nesse caso, ok? Gerúndio. Quando o verbo estiver no gerúndio, que é aquela terminação NDO, ok? Fazendo, cantando, pedindo, no espanhol, claro, né? El caballo está mirándote e diciéndote algo. Ó, aqui, mirándote, diciéndote. Está olhando e dizendo alguma coisa. E a outra forma, pessoal, é quando o verbo estiver no imperativo afirmativo. Imperativo afirmativo. No negativo, nunca. Se tienes algo a decir-me, dímelo ahora. E aqui você tem o verbo dizer, ó, di. Depois você tem o complemento indireto, me. E depois a coisa que vai ser dita, o objeto que vai ser dito, lo. E aí, na língua espanhola, não se faz uso
de hífen, ok? Então, os pronomes se juntam todos ao verbo, sem o hífen, formando uma nova palavra. Nesse caso, é tônica, né? Dímelo é uma palavra pró-paroxítono que no espanhol nós chamamos de esdrújula, ok? Bom, eu trouxe aqui um exercício muito rápido, só para que nós completemos agora. Vamos lá comigo. E aí finalizamos a nossa aula. A praticar. Quero uma taça de café com leite, por favor? A resposta seria essa? Por supuesto, e se las deram com muita alegria? Ou seria essa? Se lo voy a buscar em um ratito? Claro, essa aqui, ó. Essa é a resposta. Se lo voy a buscar em um ratito, lo está relacionado, né, com o café. Háblame la verdad, por favor. Claro, siempre te hablaré. Siempre te hablaré. Camarero, um vaso de sumo de guayaba para mi novia? Aqui, desculpa pessoal, esse aqui é a resposta desse. Lo está relacionado ao vaso de sumo. E esse aqui é a resposta da primeira, tá? Que é a taça de café, uma xícara de café. E por fim, los chicos deram flores a las chicas, por supuesto, e se las deram com muita alegria. Ok? E aqui nós finalizamos a nossa aula, finalizamos o nosso conteúdo de hoje. Muitas gracias.